Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Espiritismo Além do Véu. Sou Sueli Sena e hoje vamos abordar o tema Como Deus Criou os Espíritos. Vocês já se questionaram como Deus criou os espíritos? O que são os espíritos? Será que nossa essência espiritual já existiu nos reinos mais simples da criação, como vegetal ou animal? Somos pura energia, inteligência e sua forma mais sublime? Se essas questões ressoam em você, está no lugar certo. Tenho certeza de que nossa conversa de hoje trará muitas luzes e insights. A invisibilidade da essência, compreendendo o espírito em nós. Para começar a desvendar esses mistérios, vou fazer uma analogia muito simples, mas muito eficaz. Pense em um balão cheio de ar. Nós o vemos inflado, percebemos sua forma e volume e assim sabemos que existe ar dentro dele. Mas conseguimos ver o ar em si? Não conseguimos. Sabemos de sua presença pela constituição que ele confere ao balão. Da mesma forma, em nós, seres humanos, existe uma dualidade entre o visível e o invisível. Nossos corpos, expressões faciais, gestos, roupas, tudo isso é tangível e perceptível aos nossos olhos. Mas e a nossa inteligência, os pensamentos, as nossas emoções como a alegria, a raiva e a tristeza? Ninguém questiona a existência delas, certo? Sabemos que são reais, mesmo que não possamos vê-las, com os nossos sentidos físicos. O espírito funciona de maneira similar. Ele está presente em nós e é o nosso ser pensante, a nossa verdadeira essência. Os espíritos são, em sua base, energia inteligentes. Embora ainda não consigamos acessá-lo ou visualizá-lo diretamente em sua totalidade, pois vemos apenas a nossa condição material, que é o corpo físico. Isso não significa que ele não exista. Essa interconexão entre o invisível espírito e o visível matéria é fundamental para compreendermos a própria existência humana e a nossa natureza mais profunda. A Trindade Universal, a base da criação. Para a doutrina espírita, o ponto para entender a criação e a evolução dos espíritos reside na compreensão da Trindade Universal. Ela é composta por Deus, o princípio espiritual e o princípio material. Deus, em sua soberania e onipotência, é o Criador, a inteligência suprema e a causa primária de tudo que existe. É Ele quem origina esses dois elementos gerais do universo. Vamos detalhar esses elementos. O princípio espiritual, também chamado de princípio inteligente universal, é a origem dos espíritos. Ele é o elemento primitivo e espiritual que, embora não temos conhecimento de sua natureza em sua plenitude, é suscetível a um processo de elaboração e desenvolvimento evolutivo. É a semente de onde surgirão todas as individualidades inteligentes, ou seja, os espíritos que somos hoje. O princípio material, ou fluido universal, ele dá origem a tudo que é matéria no universo, desde a matéria mais densa e ponderável, como a que compõe nossos corpos, até a mais sutil e imponderável, que existe em planos mais elevados, tudo provém do princípio material. É crucial entender que esses dois princípios estão em constante interação e união. O princípio espiritual não se desenvolve isoladamente, e o princípio material também não. Ambos precisam atuar em conjunto interligados para que o crescimento e a evolução harmoniosa ocorram. Uma manifestação importante do princípio material é o fluido cósmico universal, como já comentado no episódio anterior. Ele é a substância primordial, a matéria elementar onde reside todas as forças do universo. Através de inúmeras combinações e modificações, o fluido cósmico universal origina todas as formas de matéria que conhecemos. Ele preenche todo o universo como se estivéssemos mergulhados em um grande aquário cósmico, onde o fluido cósmico seria a água. Essa contínua interação entre fluido cósmico e o princípio espiritual
é o que impulsiona a evolução e o crescimento de tudo que existe. O longo caminho percorrido pelo princípio espiritual, a construção do ser consciente. A doutrina espírita nos esclarece que o espírito não é criado instantaneamente num átimo ou no momento único de sua concepção. Ele é o resultado de uma longa e gradual individualização do princípio inteligente. Os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, sem os dons, talentos que já conhecemos, mas com um potencial ilimitado de evolução, passando por um processo que dura milênios. Vamos detalhar esse processo. No reino mineral, o princípio espiritual, em sua fase mais primitiva, por vezes denominado mônada espiritual, reside nos cristais. Ali, ele adquire os movimentos internos de organização e crescimento volumétrico, aprendendo sobre a união das moléculas e o poder agregador da matéria. Após o estágio mineral, o princípio espiritual avança para o reino vegetal. Nesse estágio, ele começa a desenvolver os primeiros rudimentos da sensibilidade e da vitalidade, aprendendo sobre o crescimento, a nutrição e a interação com o ambiente de uma forma mais complexa. Em seguida, o princípio espiritual, já mais elaborado e por vezes chamado de princípio inteligente, estagia no reino animal. Aqui ele adquire motilidade, desenvolve instintos e uma inteligência rudimentar, aprendendo sobre a preservação da vida, a interação social e a adaptação. As conquistas do princípio inteligente nesses reinos incluem a evolução da memória, do instinto e da sensibilidade que se aprimoram ao longo do tempo. Quando o princípio espiritual conclui essa longa jornada pelos reinos inferiores, tendo acumulado uma vasta gama de informações e experiências, ele alcança um ponto crucial, a transformação em espírito individualizado. É nesse momento que Deus cria o espírito, dotando-o de inteligência, consciência do bem e do mal e razão. É aqui que se inicia o período da humanidade do espírito, e com ele as reencarnações no reino hominal. Reencarnação, responsabilidade e o papel dos gênios construtores. Esse processo evolutivo onde o princípio espiritual estagia e passa por diversas existências nos reinos inferiores é sim uma forma de reencarnação. O princípio espiritual desdobra experiências reencarnatórias contínuas, desenvolvendo em complexidade até atingir a condições para se transformar em espírito. É importante notar que, embora o princípio espiritual anime os vegetais e os animais como ratos, cachorros, insetos, aves, peixes ou qualquer outro tipo de vegetal, e todos esses princípios espirituais se tornarão espíritos um dia. O indivíduo, você, como espírito consciente, só existe a partir do momento em que o princípio espiritual se individualiza e se torna um espírito. Não significa que já fomos uma planta ou um animal como espíritos conscientes, mas sim que a essência de nosso ser passou por esses estágios preparatórios. O Livro dos Espíritos, questões 607 e 607A, esclarece que o estado da alma do homem em sua origem corresponde à infância na vida espiritual. Essa primeira fase de desenvolvimento do princípio espiritual acontece numa série de existências que precedem o período que chamamos de humanidade, ou seja, nos reinos mineral, vegetal e animal. É ali que o princípio espiritual vai ensaiando e adquirindo pouco a pouco experiências. A espiritualidade nos explica que tudo na natureza se encadeia e tende à unidade. Quer dizer que nada na natureza existe de forma isolada. Todos os elementos, desde o mais ínfimo átomo até os mais complexos seres vivos, estão conectados por leis divinas. O princípio material, que forma a matéria, e o princípio inteligente universal, que anima a vida,
interagem constantemente, tecendo uma complexa e perfeita teia de existência. É nesses seres inferiores, cuja totalidade está longe de nosso conhecimento, que o princípio inteligente se elabora e se individualiza gradualmente. Esse é um trabalho preparatório, uma verdadeira germinação que culmina na transformação do princípio inteligente em espírito. Os gênios construtores ou operários espirituais desempenham um papel crucial, auxiliando nesse processo desde as primeiras manifestações de vida, magnetizando as energias necessárias e guiando esse desenvolvimento. A partir do momento em que o espírito entra no reino hominal, se torna humano, ele adquire consciência de seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o mal e, crucialmente, responsabilidade sobre seus atos. É a partir desse ponto que a lei de causa e efeito se aplica plenamente, pois os espíritos agem com discernimento e liberdade de escolha. Diferentemente dos reinos inferiores, onde ainda não há essa inteligência desenvolvida e a condição de responsabilização nos humanos, nossas ações têm consequências diretas que nos impulsionam à evolução. Este processo de evolução do espírito é comparado ao desenvolvimento humano, onde cada existência é uma fase de aprendizado, semelhante à infância e à adolescência na vida física. A matéria como instrumento de evolução e o perispírito. É fundamental lembrarmos que, para o espírito se manifestar e evoluir neste plano, ele necessita da união com a matéria. Segundo a ciência, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas para a doutrina espírita, matéria é tudo sobre o qual o espírito pode atuar. E ela existe em estados que podem ser etéreos e sutis, que ainda desconhecemos plenamente. Mas você deve estar se perguntando se o espírito anima a matéria, então ele pode animar um boneco ou objeto qualquer, como uma mesa, certo? Só que nesse caso, o boneco e a mesa estão no estágio de reino mineral físico. Portanto, nessa etapa não existe inteligência, não sendo possível ser animado. Quando ocorre é através de fenômenos da manifestação física de objetos, como o auxílio do fluido cósmico universal ou com a doação do fluido vital do médium presente nas proximidades. Não é o espírito que entra no objeto e o anima, como se fosse seu corpo. É o espírito que, por sua vontade e pensamento, combinado com os fluidos necessários, atua sobre o objeto, dando-lhe uma vida fictícia, artificial e momentânea. Allan Kardec nos ensina que a matéria é o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito age. Ela é o molde, o instrumento para que o espírito possa atuar e se manifestar, crescer e evoluir. Por isso, princípio material e princípio espiritual precisam interagir constantemente. Ambos evoluem, o espírito e a matéria. Curiosamente, os espíritos evoluídos refletem sua pureza em corpos físicos mais belos, mostrando a relação entre a evolução do espírito e a qualidade da matéria que habitam. Quanto mais o espírito se depura e se eleva, mais o corpo físico que ele habitará se tornará mais sutil, mais depurado, mais bonito. No plano espiritual, quando o espírito deixa o corpo físico, ele não fica sem corpo. Ele utiliza o perispírito, que é o corpo espiritual. Este perispírito tem a mesma forma que o corpo físico que tivemos, mas possui uma plasticidade muito maior, permitindo ao espírito adquirir e imprimir a forma que desejar durante sua evolução. O espírito em si é energia pura, incorpóreo, mas isso não significa que ele não exista, e ele sempre se manifesta através de um invólucro material, seja ele denso como o corpo físico ou sutil como o perispírito. A consciência humana não se extingue com a morte do corpo físico, ela é absorvida e a individualidade se mantém. Reflexões finais. Os germes de todos os seres vivos
já estavam presentes na Terra antes mesmo de sua formação, aguardando as condições ideais para se desenvolverem. Esse processo não acontece por acaso, ele é meticulosamente planejado e organizado. As assembleias espirituais, sob a direção e coordenação do Mestre Jesus, estudaram e previram as formas de todos os reinos da natureza terrestre. Os fluidos da vida foram manipulados por esses operários espirituais para se adaptarem às condições físicas do planeta, facilitando o início da vida e as primeiras construções celulares. Tudo obedeceu a um plano pré-estabelecido. A evolução do princípio inteligente acontece em diferentes planos, tanto físico quanto espiritual, permitindo que o espírito adquira conhecimentos e experiências variadas, desenvolvendo sua intelectualidade e razão. Essa dualidade é essencial para o aprendizado e para a individualização do espírito. Importante ressaltar que os seres espirituais não precisam reencarnar em todas as espécies de um reino, mas sim nas que são necessárias para o seu aprendizado e evolução, seguindo um encadeamento lógico de progressão. Por exemplo, se já reencarnou em uma grama, não precisa reencarnar em uma árvore. Ou se já reencarnou em um gato, não precisa reencarnar em um leão, ou cachorro, ou cavalo. Conclui na fase do reino animal, a essência é reunida e transformada em um ser humano. Por isso que temos o DNA próximo dos cachorros, chimpanzés, porque a essência é sim dos animais e a mudança é feita no plano espiritual, não é aqui na Terra. A ciência ainda não conseguiu entender essa ligação entre os macacos e os humanos. Muitos veterinários receitam fórmulas humanas para os pets pela proximidade do DNA. Portanto, a natureza e a origem dos espíritos revelam um processo grandioso e contínuo. Não fomos frutos do acaso, mas sim o resultado de uma evolução milenar do princípio espiritual, guiado pela inteligência divina e por seres altamente evoluídos, desde a mônada espiritual até a individualidade consciente que somos hoje. Cada etapa é um aprendizado, uma aquisição de experiências que nos prepara para a vida e para a nossa destinação final, que é a perfeição. Somos seres em constante aprimoramento, caminhando sempre para a frente em uma jornada infinita de crescimento e luz. E com essa compreensão, chegamos ao final de mais um episódio do Espiritismo Além do Véu. Espero que tenham gostado e que essa explicação tenha sido esclarecedora. Aguardo vocês no próximo episódio. Até lá! Sinta a diferença em todos os aspectos da sua vida. Você sente que está sobrecarregado, com dificuldades financeiras, conflitos nos relacionamentos ou problemas de saúde recorrentes? A solução pode estar em uma limpeza energética espiritual. Através de técnicas poderosas, realizo a limpeza para prosperidade e dinheiro, removendo as barreiras que impedem o fluxo da abundância em sua vida. Para você que quer ter mais clientes para o seu negócio. Restaure a harmonia em seus relacionamentos amorosos, profissionais e familiares com a limpeza energética, promovendo a compreensão e o amor nas relações. Ofereço tratamentos energéticos para a saúde, complementando os cuidados médicos e fortalecendo seu sistema energético. O alinhamento dos chakras é fundamental para o seu bem-estar geral, equilibrando suas energias e promovendo a vitalidade. Invista em você. Agende sua sessão e experimente uma vida mais leve, próspera e feliz. Entre em contato pelos links abaixo e saiba mais.